Fala pessoal, aqui é a Gabi Bob e hoje vamos de mais um assunto que todo mundo nessa vida quer saber, que é qual a frequência ideal de posts para você fazer no Instagram. Olha, eu não diria que diariamente, mas pelo menos semanalmente eu tenho pessoas me fazendo esse questionamento e agora eu quero que de uma vez por todas você entenda os fatores que influenciam nesse processo para a gente definir a nossa frequência e a partir de agora consiga ter o seu próprio planejamento pensando nessa frequência ideal, combinado? A gente precisa levar em consideração que para escolher, definir a frequência ideal do nosso mercado, do nosso Instagram, a gente tem que levar em consideração dois fatores. O primeiro deles, que o Instagram é uma rede social e tem um algoritmo por trás. O que é um algoritmo? É basicamente uma inteligência artificial que está ali o tempo todo analisando as nossas ações, interações, considerando através das nossas interações se aquele conteúdo é relevante ou não, né? Então tem algo ali bem numérico que está levando em consideração se vai distribuir mais o nosso conteúdo ou não. E por outro lado, a gente tem o fato do comportamento humano, porque a gente tem uma audiência ali, a gente está falando com pessoas e tudo depende para o sucesso, para a frequência, depende muito da interação dessas pessoas, né? O quanto elas estão gostando, o quanto está fazendo sentido. Então esses são os dois fatores cruciais que fazem com que a gente chegue em um ponto em comum da frequência ideal. Pensando nesse fato, primeiramente, do algoritmo, é exatamente isso que eu falei, a questão da relevância. Então, o que ele percebe? Primeiro, a rede social ela vai sempre querer que você use o máximo possível, porque ela quer que as pessoas fiquem ali o máximo de tempo possível. Então, normalmente, tem-se uma tendência de ter uma distribuição maior conforme a gente vai postando com uma constância, né? Ser constante não significa você necessariamente postar todos os dias, mais de uma vez ao dia. Mas é você ter uma constância durante meses ali, você estar frequente, você ter uma presença digital alta, tá? Então, o Instagram, ele gosta muito disso. Tanto que nós sejamos constantes, estejamos ali fazendo com que as pessoas fiquem presas ao nosso conteúdo, estejam dentro da plataforma o máximo possível. E um outro fator que ele leva em consideração é a interação das pessoas diante do nosso conteúdo. Então, assim que a gente faz um post, o Instagram, ele libera para uma parcela dos nossos seguidores. Conforme a interação, conforme a quantidade de curtidas, comentários, compartilhamentos, ele decide se ele vai continuar distribuindo aquilo ou não. Então, o que é interessante a gente pensar? Que quando a gente tem uma maior quantidade de conteúdos ali dentro, ele já tem uma inteligência por trás da nossa distribuição. Então, a tendência é com que ele distribua cada vez mais os nossos conteúdos, tá? Isso não é obrigatório, isso depende também da interação dos seus conteúdos ali, né? Mas isso é uma tendência, é o que a gente vê na maioria dos casos. Então, o que a gente tem que considerar aqui? Se a gente fosse pensar em só algoritmo, talvez a gente pudesse falar em uma quantidade, tipo, vou postar 5 vezes ao dia, tá? Mas a gente tem que considerar o outro lado, que é o comportamento humano. E aqui, eu também não diria só da audiência. Eu acredito que a gente tem que levar em consideração nós como produtores de conteúdo. Então, se eu falar pra você, a partir de agora, 5 por dia, o que você ia fazer? Gente, já ia desligar esse vídeo aqui, já ia fazer outra coisa, acho que já ia desistir de tudo. Porque realmente é uma quantidade exorbitante. A gente sabe quanto criar um conteúdo com excelência, com qualidade, exige muito tempo, exige determinação, exige estudo, né? Então, muitas vezes a gente não consegue manter a qualidade quando a gente fala de uma quantidade gigantesca. Então, quando a gente pensa nesse capital humano, né, eu quero que você pense em você como produtor de conteúdo, sempre considerando a sua saúde mental. Não dá pra dar a louca, a partir de agora 10 conteúdos por dia, muito provavelmente você não vai conseguir sustentar. E também levar em consideração o comportamento da sua audiência. A sua audiência, assim como o algoritmo, se ela considerar o seu conteúdo riquíssimo, estiver aprendendo ali o tempo todo, ela vai querer que seja uma frequência alta também, né? Vai querer estar ali consumindo o tempo inteiro, suas fotos, seus vídeos e tudo mais. Um ponto importante que eu acredito que eu não comentei com relação ao algoritmo. Ele gosta que a gente fique ali dentro do Instagram, mas ele gosta também de uma coisa muito importante, a gente criar conteúdos usando todos os formatos que ele nos permite, então carrossel, reels, né, fotos, legendas longas, legendas curtas, a gente usar todas as possibilidades. Não sei se você já viu, o reels agora, toda vez que você vai compartilhar, não toda, né, mas só se você liberar essas conquistas, ele tem 4 tipos de conquistas. Então, se você faz remix
você ganha uma conquista, se você faz uma sequência criativa, se você pega uma música em alta. Então, olha só, ele tá criando uma forma de incentivar o usuário, né, a fazer coisas diferentes, a se destacar ali dentro. Então, isso também, consequentemente, ajuda no processo de distribuição daquilo que a gente está compartilhando. Então, voltando pro comportamento do consumidor. Então, se o conteúdo é bom, ele quer consumir constantemente. Mas o que a pessoa vai ser muito mais crítica do que o algoritmo? A qualidade daquilo que você está colocando ali, né? Então, gente, nós, seres humanos, a gente faz julgamento o tempo inteiro. Então, quando a gente olha o vídeo, eu tenho certeza que vocês já olharam a roupa, os acessórios, como tá o cabelo. Nossa, o cabelo ainda não secou 100%. A unha tá feita, a unha tá descascando. A forma como a Gabi tá falando, a oratória, tem legenda, não tem, tá ficando claro, não tá, ficou confuso. Então a gente tem vários fatores que não é só o conteúdo em si, né, que fazem com que as pessoas elas tenham uma percepção e definam o nosso conteúdo como bom ou ruim e consequentemente isso impacta na interação ou não, tá? Então, por esse lado, considerando o capital humano, eu falaria que a gente não deveria ir numa quantidade exorbitante, até porque o risco da gente perder a nossa qualidade é muito maior. Considerando todos os estudos, né, pesquisei muito, fiz várias pesquisas ali na internet para ver o que as pessoas estão falando, considerei as minhas mentoradas, considerei o meu próprio Instagram, eu chegaria hoje em uma frequência ideal de um conteúdo por dia, tá? Por que eu defendo a questão de um conteúdo por dia? Não significa, gente, que isso tem que ser 365 dias ao ano. Eu sou muito adepta a pausas, adoro pausas e eu gosto até pro Instagram. Pro feed eu não sinto tanta diferença, eu falaria mais pros stories, não sei se você já percebeu, mas quando você fica alguns dias off do story e depois você volta, a questão das visualizações, elas ficam muito melhores, né? Chegam a duplicar, triplicar. Então isso é muito positivo. E pro feed também é benéfico. De repente a gente precisa de umas pausas para fazer algum tipo de reestruturação, para respirar, tá tudo certo, tá? Eu defenderia a frequência ideal de um conteúdo por dia em semanas convencionais, tá? Eu não acho essa quantidade difícil pela possibilidade de sermos dinâmicos com relação à nossa produção de conteúdo. Então, vou te dar um exemplo, tá? Eu organizo o meu planejamento semanal de conteúdos toda segunda-feira. Então, quando eu olho para o meu planejamento, normalmente, gente, são uns 3 reels, 2 carrosséis e 2 fotos, tá? Falando aqui de bate-pronto. Carrossel, delego para minha designer, passo a ideia para ela. Os reels, 3 reels, eu gravo de uma forma muito tranquila, muito rápida. E as fotos é só fazer a seleção e depois fazer a legenda, né? Então é algo que, se a gente pensa nessa questão de sermos dinâmicos com relação aos formatos, é muito tranquilo de ser produzido em uma quantidade, né, de 7 aí por semana. Então, para mim, essa é a frequência ideal. Se você está começando hoje, você pode começar em uma frequência menor, porque isso também é você pegar a prática, pegar o jeito, tudo vai ficando mais fácil. Até ser um processo mais natural, você fazer isso com muita mais naturalidade, mais rápido, demora um pouquinho. Então eu recomendo, quer começar com 3, 4 por semana? Tá tudo bem, mas ao longo do tempo você vai aumentando. E a nossa presença digital, eu tenho certeza, e aí entra na questão do comportamento humano, eu tenho certeza que tem pessoas que você vê com muita frequência no Instagram. Quando você precisar do serviço dela, quem que você vai lembrar? A pessoa que você tá vendo ali constantemente, né? Então, termos a nossa presença digital fortalecida ali com frequência é muito importante. Se a gente fica sumindo muito tempo todo, as pessoas vão esquecer de nós e vão acabar escolhendo pelos nossos concorrentes, combinado? Tem pessoas que, Gabi, eu quero desafio, eu quero 2, 3 por dia. Manda bala, vai testando, tudo é teste, tudo dentro do nosso negócio é teste. Eu fecharia esse vídeo falando o seguinte, um post por dia é a frequência ideal. Você pode começar menos até atingir esse marco. Você, eu sou mais, quero extrapolar, quero fazer mais, manda bala. Vai mensurando os resultados sempre com muita qualidade, vai medindo os números eles nos dizem muitas coisas, os padrões que a gente tem que seguir, os conteúdos que as pessoas estão mais gostando, estão interagindo mais, tá? Então leva sempre isso em consideração. Todo dia 30 do mês ou 1º do mês seguinte, senta e analisa os números dos seus conteúdos, dos seus posts ali, que eu tenho certeza que ali carrega muito ouro e que você vai conseguir ter muitas definições para os conteúdos seguintes. Combinado? Se você viu esse vídeo e ainda não está inscrito aqui no canal, só clicar no botão abaixo. E para quem quiser acompanhar toda a rotina de uma estrategista digital e ter acesso a mais conteúdos, também te convido para ir no meu Instagram, que eu vou colocar aqui embaixo. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.